de Samuel, capítulo 17, versículo de número 40. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no seu surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar. Que Deus abençoe a palavra que vai ser ministrada nesta noite. Que Deus abençoe você que está aqui. Que Deus abençoe você que está em casa através do nosso culto online. Queridos, toda quinta-feira nós temos a oportunidade de ouvir uma palavra, não só no culto de quinta, no culto de terça-feira também é uma palavra, mas geralmente uma palavra direcionada à vitória, direcionada ao milagre. E no culto da quinta, nós colocamos este nome, culto da palavra. Tivemos aqui, durante 3 terças-feiras, palavras maravilhosas, através da vida do pastor Getúlio Luz, que nos abençoou poderosamente. E teremos várias quintas-feiras, com este culto da palavra. Toda quinta-feira vai ser o culto da palavra. Evangelista Elcio já está preparando um estudo maravilhoso para ser ministrado aqui a partir de agosto, Ele vai ministrar todas as quintas-feiras a partir do mês de agosto, e ele já tem se colocado em oração, ele já tem buscado da parte de Deus, as palavras e os estudos para que sejam dados aqui às quintas-feiras. E nesta noite, de uma maneira bem simples, eu gostaria de compartilhar esta palavra com os irmãos. Eu, particularmente, já disse isso antes de ler o versículo, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, eu já usei esse versículo quando eu ministrei que Davi, ele se preparava para as batalhas. Quando Davi, ele se propõe a derrubar o gigante Golias, ele não vai com as suas mãos abanando, como a gente fala, como um bom mineiro fala. Ele se prepara, ele vai no ribeiro, ainda que ele sabia que Deus era com ele, ainda que ele sabia que não seria a pedra que iria derrubar o gigante Golias, mas o Deus que ele servia. Entenda uma coisa, você que está em casa e você que está aqui, não foi a pedra que derrubou o gigante Golias. Foi a própria mão de Deus. Davi jogou a pedra e Deus derrubou o gigante. E todas as vezes que eu ministro nesse texto, e eu uso para explicar, ou até mesmo para ministrar ao meu coração, e ao coração de muitos que estão aqui, já ouviram esta mensagem, ou que já leram esse texto, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. Eu usei para dizer que Davi se preparou. Davi, ele fez algo humanamente falando. Ele se preparou humanamente falando para uma batalha no qual Deus já tinha garantido a vitória para ele. Quando Davi chega até Golias, irmã Doris, evangelista Elcio, Simone Pereira, quando Davi chega até o gigante Golias, Davi diz assim: Golias, tu vem contra mim com espadas e com lanças, e eu vou contra ti com 5 pedras. Não, ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi sabia que julgar a pedra era com ele, derrubar o gigante era com Deus. Nós precisamos entender esta realidade. Para vencermos o gigante, sempre teremos que fazer algo. Ah, pastor, mas Deus já me garantiu a vitória. Sim, pastor, Deus já disse que a bênção é minha, que a vitória é minha. Mas sempre haverá algo que Deus deixará para você fazer. Irmã Estela,
Deus nunca vai fazer por você, Deus nunca vai fazer por mim, Deus nunca vai fazer por nós aquilo que é para nós fazermos. Existem situações, irmão Raimundo, que é para você fazer. É aquilo que você pode, é aquilo que humanamente falando você tem condições, mas existem coisas que você não pode, aí é com Deus. O que você pode fazer, irmã Nicole, Deus vai deixar para você fazer. O que você não pode, aí sim, Deus vai fazer por você. Aleluias! Seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Queridos, e nesta noite, baseado nesse texto, aonde Davi se prepara para esta batalha, se prepara para enfrentar o gigante Golias, diz a Bíblia Sagrada que ele vai no ribeiro, ele pega 5 pedras, sim ou não? Quantas pedras que ele pegou? 5. A Bíblia fala que ele se propõe para derrubar o gigante Golias, e quando ele, após se colocar à disposição para derrubar o gigante, o que ele faz? Ele começa a se preparar. A Bíblia fala que ele vai no ribeiro. Ribeiro, para quem não sabe, é um pequeno rio, um riacho, né? Assim, trazendo mais para as nossas palavras, né? Para o bom brasileiro, era um pequeno rio que a Bíblia chama de ribeiro. E quando ele chega ali naquele rio, ele escolhe 5 pedras. Só o que me chama a atenção, irmã, que não eram 5 gigantes. A Bíblia fala que era um gigante. E a Bíblia ainda coloca o nome diz o nome desse gigante, o gigante Golias. Por que Davi pegou 5 pedras? É lógico que eu não vou entrar aqui na área teológica, por que Davi pegou essas 5 pedras. Segundo alguns estudiosos, é porque, eu já vi estudiosos dizer, olha, Davi pegou 5 pedras porque eram 5, havia 4 irmãos de Golias. E, eu já vi também estudiosos dizer que Davi pegou 5 pedras porque eram oportunidades que ele teria de julgar a pedra. Se ele errasse a primeira, ele tinha a segunda, a terceira, a quarta e por fim a quinta. Quer dizer, eram 5 oportunidades que Davi teria de derrubar o gigante Golias. Só que nesta noite, dentro de uma palavra simples que Deus colocou no meu coração para ministrar o coração de cada um de vocês que estão aqui, e também para você que está em casa através do nosso culto online, eu gostaria de falar de 5 gigantes que Davi derrubou. Pastor, não foi só Golias? Gigante visível sim, era um, Golias. Mas existem alguns gigantes invisíveis, que Deus deu vitória para Davi, que Davi precisou derrubar. Gigantes que talvez a Bíblia não chama de gigantes, mas era uma situação tão difícil na vida de Davi que ele precisou derrubar. Quando Davi se propõe, como é que a irmã chama? A irmã Elisângela, seja bem-vinda. A gente já tem conversado pela internet. Seja bem-vinda, viu, irmã Elisângela? Irmã Elisângela, quando Davi se propõe a derrubar o gigante Golias, e ele chega até Saul e diz assim, eu vou lá derrubar o gigante. O que Saul diz? Saul diz assim, Davi, você ainda é apenas um menino. Você não tem experiência nenhuma de guerra. Golias não. Golias já é herói desde a adolescência dele. Só que Davi mostra para Saul que a situação não era bem assim. Quando Saul menospreza, ou até mesmo desqualifica, ou até mesmo engrandece Golias e diminui Davi, Davi fala, não, a coisa não é bem assim não. Um dia eu estava lá tomando conta das ovelhas do meu pai, eu tenho certeza que os irmãos conhecem essa parte do texto. Um dia eu estava lá tomando conta das ovelhas do meu pai, pastora Débora, e o que aconteceu? Veio um urso, veio um leão, e começou ali a querer devorar as ovelhas, e eu venci o urso e venci o leão. Você sabe por quê? Esta grande batalha de Davi chegou ao conhecimento de Saul, porque Davi precisou
mostrar para Saul ou dizer para Saul que ele já havia vencido um urso. Você já viu o tamanho de um urso, irmãos? Davi precisou vencer um leão. Você já viu o tamanho de um leão? E sabe aonde que ele venceu? Lá nos pastos. A Bíblia não fala que Davi disse assim: eu estava lá tomando conta das ovelhas, irmã Estela, e aí meus irmãos vieram me ajudar. Não, a Bíblia fala que Davi disse que estava lá tomando conta das ovelhas do pai, e vieram um urso e um leão, e ele precisou vencer um urso e um leão. Aí eu te faço uma pergunta, e aplico nesta mensagem esse primeiro gigante. Se Davi tinha outros irmãos, aonde estavam os irmãos de Davi? Quando Davi estava ali tomando conta das ovelhas do pai dele, o pai de Davi era pai dos irmãos dele? Sim. Então, era só Davi que tinha que zelar pelas ovelhas? Não, os outros irmãos também tinham, mas porque só Davi que enfrentou aquele gigante, aquele urso? Porque só Davi que enfrentou Golias? Porque ele estava no pasto sozinho. Ele estava o que mesmo? Eu vou dar uma oportunidade de você dizer sozinho junto comigo, tá? Ele estava o que mesmo? Sozinho. Davi estava no meio do pasto tomando conta das ovelhas sozinho. Vem um urso e vem um leão, e ele venceu. Sabe qual é o primeiro gigante que Davi venceu e que muitas vezes nós precisamos vencer ele? O gigante que quando enfrentamos o inimigo sozinho. Ah, meu irmão, isso é um gigante. Às vezes esse gigante se levanta contra as nossas vidas. Que gigante é esse? Quando você está só no meio da luta, quando você está só no meio da batalha, mesmo tendo tantos irmãos, mesmo tendo irmãos experientes na guerra, Davi precisou vencer o urso e o leão sozinho. E o primeiro gigante que Davi venceu foi o da solidão em meio a uma luta. Ah, meu irmão, quando a gente passa por lutas, mas tem pessoas em nossa volta, não é verdade? A luta, ela fica até mais fácil de se vencer, mas quando estamos enfrentando luta sozinho, imagina Davi no meio daquele pasto, irmão Marcinho, e um urso e um leão vindo se levantar. Imagina Davi. É lógico que a Bíblia não diz isso, mas a história de Davi nos permite ilustrar. Imagina Davi, irmã Elisângela, olhando para a direita, não vendo ninguém, olhando para a esquerda, não vendo ninguém, e olhando na frente, vendo o urso, olhando na frente, vendo um leão, e dizendo: eu tenho que enfrentar esse urso, eu tenho que enfrentar esse leão. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Que haverá momentos que você vai vencer gigantes, haverá momentos que você vai vencer lutas, e você vai ter que vencer sozinho. Davi estava ali, sozinho, mas Deus deu a vitória para Davi. Eu não sei qual é a luta que tem assolado o seu coração, eu não sei o que tem entristecido o seu coração, mas Deus me trouxe nesta noite. Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra profética. Deus me trouxe nesta noite para dizer que você não está só, Ele está com você. Ainda que não tenha ninguém da sua família ajudando, ainda que não tenha nenhum vizinho ajudando, ainda que não tenha nenhum parente ajudando, ainda que não tenha um irmão da igreja ajudando, você não está só. Deus vai te dar a vitória. Davi venceu esse gigante. O gigante de enfrentar uma grande luta e enfrentar só. Ah, irmãos, como é difícil quando estamos passando por luta e nos sentimos sozinhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e não fica acanhado de responder, não. Quantos aqui já se sentiram sozinhos diante de uma luta? Deixa eu ver. Quantos aqui já se sentiram assim: meu Deus, não tem ninguém para me ajudar? Davi teve esse sentimento. Davi passou por essa experiência, mas Deus deu vitória para Davi. Quem sabe, irmão Raimundo, Deus estava dizendo: Davi, não se preocupa não, você vai estar sozinho no pasto, você vai precisar enfrentar um urso e um leão sozinho, mas é eu te preparando para uma luta maior, e essa luta maior é que vai te fazer tornar rei
da nação de Israel. Irmãos, tem lutas que é para nos fazer crescer. Tem lutas que é para nos fazer amadurecer. Tem luta que é para a gente entender que virão lutas maiores do que ela. Mas se você venceu essa pequena, você vai vencer a grande também. Sabe por quê? Porque não é o tamanho da luta, é o tamanho do seu Deus. Não era o tamanho do urso, não era o tamanho do leão, mas era o tamanho do Deus de Davi, era o tamanho do Deus da Nicole, era o tamanho do Deus da pastora Débora, é o tamanho do Deus da irmã Estela, é o tamanho do Deus da irmã Elisângela, é o tamanho do Deus do irmão Raimundo, é o tamanho do Deus do irmão Marcinho, é o tamanho do Deus do irmão que está em casa e da irmã que está assistindo. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da luta, o que é importante é o tamanho do teu Deus. Eu sei que a gente não pode abraçar, não pode cumprimentar, mas a gente pode olhar para um para o outro que está aqui dentro da igreja, não pode? E eu vou olhar para você que está em casa, olha para a pessoa que está perto de você, olha aí, pastora Débora, olha aí para quem está perto de você e diga assim: não importa o tamanho da sua luta, o que importa é o tamanho do seu Deus. Está passando por luta? Sua luta é grande? Perto do Deus que você serve, ela é pequena. Porque Deus deu vitória para Davi, no meio daquela solidão, no meio daquele pasto, Deus deu vitória para Davi, e ele venceu o gigante da solidão. Ah, meu irmão, você sabe qual é o pior tipo de solidão que existe? Sabe não, irmã Elisângela? Qual é o maior tipo de solidão que existe? É quando você está acompanhado de muitas pessoas, mas se sente só. Eu conheço pessoas que têm muitos amigos, têm muitos conhecidos, tem mais de 5.000 pessoas no Facebook, mas se sentem sozinhas. Eu conheço pessoas que têm uma família grande. Eu conheço esposas, maridos, filhos, que às vezes fazem parte, são integrantes, são membros de uma família muito grande, mas se sentem só. Quantas mulheres casadas que estão me vendo aqui, agora através do culto online, quantas mulheres que talvez, as mulheres que estão aqui, que são casadas, mas se sentem só. Eu estava hoje almoçando, eu tive o privilégio de almoçar hoje com o evangelista Elcio, e ele sabe que eu gosto de salpicão. Aí nós fomos almoçar no restaurante, enquanto a pastora Débora estava fazendo algumas coisas lá em casa, fomos almoçar onde tinha... Irmãos, quer me agradar um dia? É fazer salpicão, como eu gosto. E como dia de quinta-feira tem um restaurante lá perto de casa, a pastora Débora falou: olha, come na rua aí que eu estou dando a faxina na casa hoje. Quinta-feira lá em casa é dia da faxina. Fomos comer salpicão. Estava eu e o evangelista Elcio, enquanto a Alessandra, né, que é dona do restaurante, fazia ali o prato. Comidinha boa, uma comidinha com tempero de casa, né? Que tem aquele restaurante que a comida parece que não... Né, irmã Elisângela? Parece que não tem... Eu gosto de comer em restaurante que parece que você está comendo em casa, aquele temperinho de casa, né? Temperinho da vovó. E lá no restaurante da irmã Alessandra é assim. E a evangelista Elcio estava falando sobre isso. Sobre pessoas, sobre mulheres, sobre maridos que às vezes são casados. Eu conheço mães que criaram 10 filhos e os filhos agora estão grandes e ela está sozinha. Ou estou falando de coisa de outro mundo aqui? Eu estou falando coisa que não é a realidade. Existe essa realidade. Existem mães que criam 10 filhos. E quando os filhos crescem, casam, esquecem da mãe. São pessoas que fazem parte de uma grande família, mas se sentem sozinhas. Davi tinha irmãos. Sim ou não? Eliabe, Abinadab e tantos outros. Uns que a Bíblia citam e outros que a Bíblia não citam, porque eu quero te lembrar que nos tempos bíblicos, olha para mim para você entender isso, é o culto da palavra. Geralmente eles citavam os irmãos homens. Quando a Bíblia fala de irmãos, geralmente citam os homens, mas também tem as mulheres. Olha para mim,
Davi tinha tantos irmãos, mas na hora de enfrentar o urso, enfrentar o leão, ele teve que enfrentar sozinho. Quem sabe você está enfrentando uma luta. Quem sabe você está passando uma dificuldade e está se sentindo só, irmão Raimundo, no meio dessa dificuldade. Irmão Raimundo, esses dias perdeu um amigo querido, né, irmão Raimundo? Mas eu vim nesta noite, irmão Raimundo, como pastor desta igreja, como pastor, você é minha ovelha amada e querida. Eu venho nesta noite como seu pastor te dizer aquilo que eu fui lá na sua casa para te dizer. Irmão Raimundo, você não está sozinho. Há uma família aqui que te ama. Há uma família aqui que está do seu lado na hora de sorrir e está do seu lado também na hora de chorar. Você que está aqui, você que está em casa, você que não veio hoje no culto, mas está participando do culto online, você não está só. Primeiro, Deus está do seu lado. E segundo, Deus sempre colocará pessoas do teu lado para te ajudar. Está passando alguma luta? Deus vai levantar alguém para te ajudar. Eu venho nesta noite com essa palavra profética. Deus, eu vou corrigir aqui. Deus não vai levantar. Deus já levantou alguém para te ajudar. Segundo gigante que eu consigo encontrar, gigante invisível. A Bíblia fala que quando Davi, ele vai levar comida para os seus irmãos, isso antes dele tomar conhecimento que Golias estava afrontando Israel. Quando Davi vai ali levar para os seus irmãos pão, para os seus irmãos queijo, a Bíblia fala que Eliabe, irmão de Davi, quando olha para Davi ali, de repente está lá Eliabe na frente da batalha, pois era o irmão mais velho, era o primogênito, já estava na guerra. Qual que era a guerra? Golias. Imagina Golias afrontando Israel, Eliabe ali com o exército de Israel, mas com medo, porque a Bíblia fala, e eu vou chegar lá daqui a pouquinho, que estava todo mundo com medo. Eliabe olhando ali aquela situação, de repente Eliabe olha para o lado, quem está do lado dele? Davi, segurando o pão, segurando o queijo. Eliabe olha para Davi e diz assim: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do papai que está lá no pasto? Sabe aquelas mesmas ovelhas que Davi precisou matar um urso e um leão para protegê-las? E que os irmãos estavam longe? Eliabe de repente ali se preocupou com as ovelhas. Nem para Eliabe para perguntar, está tudo bem com o papai? Está tudo bem com você, Davi? Você está precisando de alguma coisa? Eliabe não perguntou nada disso. Eliabe falou assim: cadê as ovelhas? Com quem você deixou as ovelhas lá do nosso pai nos pastos? Aí Eliabe começa a bombardear. Presta atenção, porque isso é muito sério que eu vou dizer aqui. O irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe, começou a bombardear Davi com palavras assim: você é pretensioso, você é presunçoso. Você veio aqui, Davi, só para ver a guerra, só para ver a batalha. Não conseguiu encontrar um gigante aí não? Mas eu te mostro o gigante. Você sabe por que Eliabe estava com o coração enfurecido daquele jeito? Por causa do pão? Por causa do queijo? Por causa da presença dele ali? Eliabe estava com o coração enfurecido contra Davi, porque pela tradição judaica, quem tinha que ter sido ungido rei, lá na casa deles, na casa do pai deles, que era Jessé, não era Davi. Irmã Elisângela, pela tradição judaica, quem tinha que ter sido ungido rei era quem? O mais velho, o primogênito. E eu já falei aqui em outras ministrações, né, irmã Doris? Eu já falei da importância ou do valor que o judeu, que o israelita dá para o filho mais velho. Lá em Israel, até hoje é assim. O filho mais velho é visto com outros olhos. O maior bife na mesa, na hora do jantar, fica no prato do primogênito. A parte mais carnuda do frango, isso é tradição deles, fica no prato do primogênito. Mas na hora de ungir rei, o que Samuel faz? Unge o mais novo. E isso enfurece
Eu não sei se existe essa palavra, enfurece. Então deixa eu corrigir. Isso deixa furioso o coração de Eliabe. Porque ele, que pela tradição era para ter sido ungido rei, mas Deus não escolheu o mais velho, Deus não escolheu o primogênito, Deus acabou escolhendo o menor, Deus não escolheu o maior, Deus escolheu o menor, Deus não escolheu o primeiro filho, mas Deus escolheu o último filho, porque Deus é especialista em quebrar tradições. Deus é especialista, irmã Estela, em mudar a ordem das coisas. Meu irmão, Deus é especialista em pegar aquele que é o último e colocar como o primeiro. Deus é especialista, meu irmão, em pegar quem está embaixo para colocar em cima. Deus é especialista em pegar os pequenos e colocar sentado junto com os grandes. O coração de Eliabe estava ali furioso. Sabe por quê? Porque havia um ciúmes no coração de Eliabe. Segundo gigante que eu consigo encontrar aqui. Um dia, eu e a irmã Doris, através do WhatsApp, eu tive uma pequena palestra da diferença de inveja e ciúmes. Lembra, irmã Doris? Irmãos, na realidade ali, Eliabe queria ter a unção que foi derramada sobre Davi, mas como não tinha, preferiu falar mal de Davi. Tem pessoas que falam mal de você porque queria ter o que você tem, queria ter a família que você tem, mas como não tem, prefere falar mal. Sabe por que Eliabe estava falando mal de Davi? Porque Eliabe queria ter a unção que Davi tinha, mas como não tinha, preferiu falar mal dele. Tem alguém falando mal de você? Tem alguém te perseguindo? Quem sabe essa pessoa queria ter o que você tem? Quem sabe essa pessoa queria ser como você é? Meu irmão, nós vivemos num mundo. Olha para mim, presta atenção. Se você não concordar comigo, balance a cabeça não concordando. Mas nós vivemos num mundo onde até um sorriso incomoda. Sim ou não? Tem pessoas que às vezes ela incomoda, irmão Raimundo, só porque mesmo em meio à luta ela prefere sorrir. Aí a pessoa fica assim, está passando prova, mas está sorrindo. Está passando luta, mas está sorrindo. Não pense você que isso é coisa de outro mundo, não. Isso é coisa do planeta Terra, isso é coisa que nós vivemos. Não entenda esses crentes. Canta, pula, dá glória a Deus, dá aleluia, mesmo no meio da prova. Eles que não entendem que crente não serve a Deus só quando tudo está bem. Deus serve a Deus quando tudo vai bem, mas também serve a Deus quando tudo vai mal. Se você tem servido a Deus, se você tem se alegrado, tem cantado, tem louvado só quando está cheio de dinheiro no bolso, você está servindo um Deus errado. Porque o Deus que você serve, mesmo sem dinheiro no seu bolso, ele continua sendo Deus. Pastor, quer dizer então que mesmo quando eu estiver passando luta eu tenho que adorar? Sim. Pastor, quer dizer então mesmo quando eu estiver passando prova, eu tenho que levantar a mão e dizer aleluia? Sim. Porque nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar, mas nós servimos a Deus pelo que Ele é. E sabe o que Ele é, irmã Elisângela? Senhor das nossas vidas, Senhor da sua vida, Senhor da minha vida, Senhor das nossas vidas. Posso parafrasear com um cântico aqui? Posso. Está na luta? Canta. Está na vitória? Canta. Está chorando? Canta. Está sorrindo? Canta. Está na prova? Canta. Como é que é o hino da Cassiane, meu bem? Fugiu aqui, eu não sei cantar não. Mas irmãos. Então louve, simplesmente louve. Tá só, eu vou, lógico, até aqui aumentar um pouquinho. Tá chorando, louve. Tá sorrindo, louve. Tá com dinheiro no bolso, louve. Tá sem dinheiro no bolso, louve. Tá com saúde, louve. Tá doente, louve. Louve.
Havia um desejo no coração de Eliabe ali, de ter o que Davi tinha. Mas como ele não tinha, ele preferia falar mal. Tem pessoas que falam mal da sua casa porque talvez queriam ter a tua casa. Tem pessoas que falam mal da tua unção, do teu ministério, do teu chamado, do jeito que você toca, do jeito que você canta, do jeito que você prega, do jeito que você coloca a gravata, do seu cabelo. Mas sabe por quê? Porque às vezes queria ter. Como é que é aquele famoso ditado? Quem desdenha? Alguém pode completar aí enquanto eu bebo água? Quem está em casa e quem está aqui? Quem desdenha, quer comprar. Tem alguém falando mal dos seus filhos? Tem. Tem alguém falando mal do seu marido? Tem. Tem alguém falando mal da tua esposa? Tem. Tem alguém falando mal do teu chamado? Tem. Tem alguém falando mal da tua família? Tem. Quem sabe essa pessoa queria ter o que você tem, mas como não tem, prefere falar mal. Mas Davi derrubou esse gigante. O gigante dos ciúmes. Irmãos. Levanta a mão porque eu tenho uma palavra profética. Levanta a mão porque eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Que toda arma forjada contra a sua vida não vai prosperar. Todo levante do inimigo contra a sua vida não vai prosperar. Toda palavra contrária contra a sua vida não vai prosperar. Toda inveja contra a sua vida não vai prosperar. Todos ciúmes contra a sua vida não vai prosperar. Toda palavra de maldição proferida contra a sua vida não prosperará. Você pode tomar posse disso? Aplauda ao Senhor. Toma posse e aplauda ao Senhor. Aleluia! Davi já derrubou o gigante da solidão. Davi já derrubou o gigante dos ciúmes, da inveja. Quando Davi se propôs a derrubar o gigante Golias, a Bíblia fala que quando Davi chegou ali, Israel inteiro estava com medo. Sabe quem foi o único que não teve medo? Davi. Os guerreiros de Israel tinham medo. A Bíblia fala que todos em Israel olhavam para aquele homem e tinham medo. Deixa eu falar todos de Israel. Todos de Israel, quer dizer, o povo de Israel, o exército de Israel e o rei de Israel. Olhava para o gigante e tinha o quê, irmã Estela? Tinha medo. Mas Davi não. Sabe por quê? Porque Davi venceu um terceiro gigante, chamado gigante do medo. Existem pessoas que estão aqui, existem pessoas que estão em casa, que precisam vencer esse gigante. Pessoa que tem medo de tudo. Eu já falei sobre isso em outras ministrações. Pessoas que têm medo do escuro. Pessoas que têm medo de dormir sozinho. Pessoas que têm medo de sair de casa. Pessoas que têm medo de ir em velório. Pessoas que têm medo de fazer uma prova. Pessoas que têm medo de dirigir. Pessoa sonha, tem um desejo de dirigir, ter um carro, mas tem medo. Existem momentos em que nós precisamos vencer o gigante do medo. Porque o medo paralisa, irmão Raimundo. O medo te impede, às vezes, de tomar uma atitude. Segundo os psicólogos, ter um pouco de medo faz bem. Eu estava lendo sobre o medo, viu, irmã Elisângela? Porque às vezes o medo é que me impede de fazer loucuras. O que é que me impede de pular do 15º andar de um prédio, sem paraquedas, sem nada? O que é que me impede? Alguém pode dizer aí, eu estou falando sobre isso? O medo. Então esse medo, quando é um medo assim, porque o medo, ele nos impede, eu vou repetir, segundo os psicólogos, tá? O medo, ele nos impede de fazer uma coisa, uma loucura. Pular de um 15º andar, de um prédio. Então, até aí, é normal. Mas quando este medo começa a impedir você de viver as coisas que Deus tem para a sua vida, aí você precisa vencer. Quem tem um sonho de fazer uma faculdade, precisa vencer o medo de fazer prova.
Precisa vencer o medo de fazer vestibular. Se você tem medo aí, esse medo já está te impedindo de realizar um sonho. Aí já é diferente. Se Davi tivesse medo ali, Davi não ia enfrentar o gigante Golias. E se ele não enfrentasse o gigante Golias, ele não tomaria posse de todas as promessas para quem derrubasse o gigante. E sabe quais eram as promessas? Não sabe não? Eu te falo de pelo menos 3. Saul prometeu para quem derrubasse o gigante Golias, que daria para ele ouro e prata, daria para ele a mão da filha em casamento, que é Mical, e inclusive Davi casou com Mical, virou príncipe, que casou com a princesa, filha do rei. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E a terceira coisa que o rei Saul prometeu para quem derrubasse o gigante Golias. Não sabe não? Te falo agora. Saul deu isenção. Anota aí quem está em casa. Primeira promessa para quem derrubasse o gigante Golias: receberia ouro e prata. Segunda promessa: receberia a mão da filha em casamento, se tornaria príncipe. E terceira promessa para quem derrubasse Golias: ele e toda a sua família receberia a isenção de impostos. Lembra, vamos parar aqui nessa parte da história? Lembra quando Jesus Cristo, irmã Elisângela, estava junto com Pedro? E de repente Jesus antecipou e entrou em um lugar. Aí Pedro ficou para trás e chegou os cobradores de impostos para Pedro. Está na Bíblia isso, tá? Pedro, aos cobradores de impostos falando com Pedro: Pedro, você e seu mestre não pagam imposto, não? Aí Pedro, assustado, né? Não sabia. Correu para falar com Jesus. Está na Bíblia, tá? Isso tudo que eu estou falando está na Bíblia. Quando ele foi falar com Jesus, Jesus antecipou Pedro dizendo: Pedro, de quem eles devem cobrar impostos? Dos filhos ou dos gentios? Aí ele: dos gentios. Sabe por que Jesus ali não precisava pagar impostos? Porque Jesus fazia parte da genealogia de Davi. A árvore genealógica de Jesus, humanamente falando, passava por Davi. Por isso Jesus era chamado de raiz de Davi, raiz de Jessé. Lembra do cego, Bartimeu? Olha como é que o cego clamou. Alguém lembra como é que o cego clamou? Jesus, filho de quem? Jesus, filho de quem? Davi. Até o cego sabia que Jesus fazia parte da descendência de Davi. Jesus não precisava pagar impostos, mas Pedro precisava. E o que Jesus fez, irmã Nicole? Jesus disse para Pedro assim: Pedro, mas para que não escandalizemos, vai lá no mar, lança um anzol, o primeiro peixe que subir, vai ter moedas lá dentro. Paga por mim e paga por ti. Irmãos, Davi venceu o gigante do medo, para que todas as promessas de Deus se cumprissem sobre a vida dele. Eu venho nesta noite com uma palavra de encorajamento para você. Vença o medo. Aquele medo que te impede de... Eu tenho uma pessoa que está aqui, vou até falar, irmã Nicole. Irmã Nicole toma aula de violão no nosso projeto social que temos no violão. Vocês viram ela tocando a bateria? Terceira ou quarta vez que ela senta na bateria para tocar, e tocou. E já está aprendendo teclado. Pergunta se ela tem medo de tentar. Tem não. Quantas pessoas que às vezes têm: ai, será que eu consigo? Será que eu posso? Quantas pessoas que o medo impede ela de viver coisas grandes que Deus tem para ela. Eu conheço pessoas que nunca se casaram porque ouviram histórias a respeito de casamento e aquilo trouxe medo a respeito do casamento e ela nunca se casou. Eu conheço pessoas que o medo impediu ela de viver sonhos grandes. Medo de dirigir, medo da noite, medo da morte. Eu conheço pessoas que não vivem bem, sabe por quê? Porque tem medo da morte. Vença o gigante do medo. Deus é maior do que o seu medo.
Deus é maior do que a sua luta. Posso ouvir um amém de quem está aqui? Deus é maior do que a sua prova. Deus é maior do que a sua dificuldade. Deus é maior do que a situação que você está vivendo. Não tenha medo. Davi não teve medo. Davi disse: eu vou lá derrubar o gigante Golias. Ele deixou o medo de lado. Por amor àquilo que Deus tinha para a vida dele. Tem um cântico da Ludmila Feber, que diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe que você pode colocar a mão sobre a sua cabeça? Você vai jogar para trás, tá? Não joga para mim não, joga para trás. Fala assim: sai medo. Qual que é o medo que você tem? Responda para você mesmo. Você tem medo de quê? Deixa eu beber água enquanto você pensa. Você tem medo de quê? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo, Nicole? Qual é o seu medo, irmã Estela? Irmã Elisângela, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Quarto gigante que Davi derrubou, já estou encerrando. A Bíblia fala que quando Davi se propôs para derrubar o gigante Golias, Saul falou assim: você não pode enfrentar ele não. Você é pequeno. Você é menino. Você é moço. Golias é herói de guerra desde a adolescência dele. Davi venceu o menosprezo, o desprezo. Eu vou perguntar, e eu sou o primeiro a levantar minha mão, irmão, porque eu já fui desprezado. Eu já contei em outras pregações que quando eu era criança eu trocava o R pelo L, que eu tinha a língua presa. E quantas vezes eu já fui desprezado na escola? Quando eu estava fazendo seminário para ser pastor. E você pregar, você troca o R pelo L. Desprezo. Quantos já foram desprezados aqui? Deixa eu ver. Nunca foi desprezado, não? Nunca chegou numa loja só pelo seu jeito de vestir se desprezaram, não? Comigo já aconteceu várias vezes. Quantas pessoas já foram desprezadas pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, pelo jeito de vestir? Olha lá, baiano. Olha lá, nordestino. Meu irmão, não estou falando de coisa de outro mundo, não. É, irmão Raimundo? Já passou por isso, irmão Raimundo? É. Olha para mim, irmão. Olha para mim, irmã Estela. Quantas pessoas que às vezes são desprezadas. Eu estava vendo um vídeo hoje, me permita comentar sobre esse vídeo. Eu não sei quem postou esse vídeo, eu achei maravilhoso. Uma empresa, 2 jovens qualificados para uma função. Aí o chefe deles fala assim: olha, tá vindo aí o gerente geral dessa empresa. E ele vai escolher um de vocês 2 para serem... Você viu esse vídeo? Vai escolher um de vocês 2 para ser o novo gerente. Aí foi embora e deixou aquilo ali. Ninguém sabia, irmã Elisângela, quem era o gerente geral que estava vindo. E de repente entra pela porta uma senhora varrendo a sala. Você viu? Não é, irmão? Olha que vídeo maravilhoso, irmãos. Que aplicação, que lição para a minha vida e para a sua vida. E essa dona entra varrendo. Aí, de repente, um daqueles jovens começa a desprezar aquela mulher. Ah, o lixo aqui! E começa a desprezar. E mostra ali umas 3 ou 4 situações, que eu vou pular aqui, porque por causa do tempo, mas umas 3 ou 4 situações que um daqueles jovens despreza aquela mulher. E o outro ajudou. Em uma situação, um desprezou, o outro falou: não, eu te ajudo, pode deixar que eu te ajudo. Uma outra situação, um desprezou, falou: isso aí é a função dos lixeiros, dos faxineiros. O outro: não, pode deixar que eu te ajudo. E os 2 tinham o mesmo cargo, os 2 tinham a mesma qualificação, só que um era soberbo e o outro era
Estendi a mão. Aí chegou a hora, irmã Elisângela, do gerente geral apresentar quem seria o novo gerente da empresa ali. Aí quando os dois sentam, entra o gerente geral. Quem que era o gerente geral? O gerente geral se disfarçou de faxineira. Era uma senhora que era gerente geral. Se disfarçou de faxineira para descobrir. Porque a pessoa que ela precisava para liderar aquele lugar tinha que ser alguém que estendesse a mão. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Nessa igreja eu sou pastor. E Deus me colocou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Aqui não tem essa história de ficar adulando pastor. De ficar... Eu estou aqui para servir vocês. Quantas pessoas que às vezes querem ser aduladas, né? A minha função aqui é te servir. Sabe quem é o menor dessa igreja? Sou eu. O menor sou eu. Ser líder é estender a mão. Ser pastor é servir, não é ser servido. Aí, aquela mulher de repente se apresentou. Aí o outro falou, mas você não era faxineira? Ela falou, eu estava fingindo que era faxineira, porque eu queria saber quem estava pronto para este novo cargo. E foi e chamou o outro que estendeu a mão. Falou, é você, o novo gerente. Que história linda, irmã Nicole. Que exemplo lindo, irmãos que estão em casa. Oi, irmãos. Oi, irmã. Quem nunca foi desprezado? Mas Deus, olha para mim, irmã Estela. Deus está tirando todo o medo da sua vida, viu? Todo medo, tudo aquilo que te perturba, Deus está tirando hoje. Em nome de Jesus. Olha para mim, irmã Estela. Quem nunca foi desprezado? Pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, pela simplicidade. Quem me vê de dia, irmãos, eu sou principalmente final de semana. Eu sou do chinelo e da bermuda. Às vezes a gente chega num comércio para comprar alguma coisa e a gente percebe que as pessoas às vezes não é? Chega um engravatado para ver. Pula 10 a pessoa para... Eu lembro quando eu comecei... Eu sou pastor há 14 anos. E durante muitos anos da minha função pastoral, eu pregava de terno e gravata. Tá aqui minha esposa que sabe disso. De uns 2 anos para cá que eu parei com esse negócio de terno e gravata. Porque nós precisamos entender que a unção não vem de um terno, não vem de uma gravata, não vem... É lógico que nós não vamos subir no altar de qualquer jeito, né, irmã Elisângela? É lógico que vamos subir com reverência, não vamos subir com qualquer... Né, com uma roupa inadequada. Se uma roupa para mim não serve para mim fazer uma entrevista de trabalho, se a roupa não é adequada para mim estar em um lugar, ela com certeza não é adequada para mim estar aqui no altar. É lógico que eu não vou vestir uma roupa inadequada, mas eu sei de uma coisa, a unção não vem do paletó, a unção não vem da gravata, a unção não vem do sapato. Quinto e último gigante que Davi derrubou. E esse gigante se chamava Golias. E a principal arma de Golias, eu encerro aqui, era a afronta. Será que não tem ninguém para me derrubar aí, não? Será que não tem ninguém aí para mim? Ele ficou 40 dias, para quem não sabe, viu, irmão Massim? E vai saber agora? Golias afrontou Israel, irmã Elisângela, durante 40 dias. Amanhecia, vinha Golias e dizia, não tem ninguém aí para me vencer, não? E ia embora. Entardecia, ele voltava. Durante 40 dias, ininterruptos. 40 dias, um dia após o outro, Golias afrontou Israel. De repente chegou o pequeno Davi. E jogou a pedra. Golias caiu.
Davi julgou a pedra e Deus derrubou o gigante. O que tem sido um Golias na sua vida? Fique de pé. Qual é o seu Golias? Qual é o seu Golias, pastora Débora? Qual é o Golias que tem se levantado? Irmã Estela, qual é o Golias que tem se levantado? Irmã Elisângela, qual é o Golias que tem se levantado? Deus joga ele por terra hoje. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos. Davi venceu Golias, o gigante visível. Mas Davi venceu gigantes invisíveis. Davi venceu o medo. Davi venceu a solidão. Davi venceu o desprezo. Davi venceu os ciúmes, a inveja. Ninguém acreditava em Davi, ninguém. Saul disse, não, você não pode. Nunca acredite, ainda com os olhos fechados, guarde essa palavra. Nunca acredite na palavra de quem está dizendo algo ao contrário de Deus. Se Deus disse que você é mais que vencedor, se Deus disse que você é mais que vencedora, não acredite em quem dizer o contrário. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar cada vida que está aqui nesta noite diante do Senhor. Eu quero apresentar a vida deste homem, desta mulher, que está aqui na igreja, no culto presencial. Eu quero apresentar este homem, esta mulher que está no culto online, através das nossas redes sociais, diante do Senhor. Deus, eu não sei qual desses gigantes que tem se levantado contra essa vida. Quem sabe é o gigante da solidão. Quem sabe é o gigante do medo. Quem sabe é o gigante do desprezo. Quem sabe é o gigante da afronta. Quem sabe é o gigante, ó Pai, das situações, humanamente falando, impossíveis de ser resolvidas. Mas assim como o Senhor deu vitória para Davi, dá vitória para o teu filho, dá vitória para a tua filha, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Diga amém, diga graças a Deus, diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra produziu fé no meu coração. E esta fé vai me fazer alcançar o meu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Você crendo que você acabou de falar? Você pode aplaudir o Senhor? Pode? Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, nós já estamos encerrando o nosso culto desta noite, culto da palavra. Mas antes de encerrar, queremos mais uma vez convidar você. Cadê as mulheres que estão aqui hoje? Cadê? As mulheres que estão em casa. Queremos convidar vocês para sábado agora, culto de mulheres, culto Mulheres Voltadas para a Luz. Vai ter aqui uma missionária, a missionária Luciene, amém? Que vai estar ministrando a palavra, uma palavra, irmã Elisângela, direcionada para as mulheres, com oração direcionada para as mulheres. No final do culto ainda tem um chazinho, um biscoitinho, aquele momento tá frio, né? Como é bom um chazinho, um tempinho frio como esse. Quero pedir aos irmãos que orem por mim. No sábado eu vou celebrar um casamento em um sítio lá em Contagem, amém? E é 4 horas da tarde o casamento, eu tenho certeza que vai dar tempo de eu chegar aqui ainda. 4 horas começa o casamento. Geralmente noiva atrasa um pouquinho, né? Quem já casou sabe, vamos um pouco atrás um pouquinho aí, mas o casamento vai ser bem rápido, inclusive sou eu que vou celebrar, né? E eu acredito que vai dar tempo de eu chegar para o culto aqui, porque eu que faço a parte da transmissão ali no culto das mulheres, amém? A parte de transmissão, mas a direção é com as mulheres, com uma palavra para as mulheres, venha participar. Orem por mim, amém? Domingo, para encerrar, 9h30 da manhã, nossa Santa Ceia, amém? Teremos uma mesa aqui com pão, com suco da videira, a Santa Ceia, amém? Irmãos, a Santa Ceia é um momento muito importante para nós cristãos, amém? E é uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo à igreja. Tanto no culto da manhã como no culto da noite. Na manhã é 9h30. Mas no culto da noite, que é às 18 horas, nós teremos uma banda. Teremos uma cantora aqui, Damaris Guedes. É porque um dia desses eu anunciei Damaris Guedes e está errado.
é Damires Guedes, vai estar com a banda aqui, vai ser um louvorzão. Venha participar conosco às 18 horas, em nome de Jesus, amém? Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, amém? Nós vamos apresentar neste momento, vamos todos ficar de pé, amém? Eu vou consagrar o dízimo e a oferta de quem trouxe nesta noite. Quem não trouxe, que Deus abençoe da mesma forma. Você que está em casa, amém, que deseja ofertar ou dizimar, aqui na Igreja Unida, no bairro Santa Efigênia, embaixo tem uma chave Pix, que é ofertas@igrejaunidasantaefigenia.com.br. Deixa eu dizer uma coisa para quem está aqui e uma coisa para quem está em casa. Esta igreja é totalmente mantida através do dízimo e das ofertas dos irmãos. Nós não temos dinheiro do Estado aqui, do município, não temos dinheiro federal, não temos dinheiro de político aqui, pelo contrário. Aqui, essa igreja, essa porta é mantida através do amor dos irmãos, irmãos que colocam no gasofilaço aqui, irmãos que depositam no gasofilaço virtual o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Eu não preciso dizer, porque quem é salvo, quem é crente sabe disso, o dízimo e a oferta é bíblico. Será que eu posso ouvir isso? Será que os irmãos podem repetir junto comigo? Isso se você crê, tá? Pastor, eu não acredito. Aí não repete, não. Será que você pode dizer assim, o dízimo e a oferta é bíblico? Diga, faz com o dedinho assim, ó. Não é invenção do homem. Amém? Não é invenção, não foi o pastor Renato que inventou dízimo e oferta, não. Está aqui, ó. Foi a Igreja Unida que inventou dízimo e oferta? Foi o pastor da televisão lá que inventou dízimo e oferta? O dízimo é bíblico. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pai, nós consagramos nesta noite cada dizimista que está aqui, que está em casa, quem já entregou o seu dízimo esse mês, nós consagramos diante do Senhor cada dizimista desta igreja, cada um que tem sido usado pelo Senhor para manter esta porta aberta. Ó Deus, que o Senhor abençoe de uma maneira especial. Ó Pai, que o Senhor multiplique, prospere cada um dos teus filhos, que dizime, que oferta, quero abençoar, ó Pai, cada um que está aqui nesta noite, quem está em casa participando do culto online, que seja derramada sobre a vida de cada um, ó Pai, que está aqui, que está em casa, uma unção de multiplicação, uma unção de prosperidade, ó Pai, mas a prosperidade bíblica, que é a ausência de necessidade, em nome de Jesus. Amém? Pode vir ofertar. Eu quero dizer algo para você e vou dar a bênção apostólica. Pode vir ofertar, amém? Pode se assentar, você que está aqui. Posso dizer algo para os irmãos? Na hora da oração eu falei aqui. Você sabe o que é ser próspero? É ter ausência de necessidade. Eu estava pensando isso, falando com a minha esposa sobre isso. Quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui. A irmã Elisângela passou na televisão esses dias que já são 17 meses de pandemia. Quantos meses mesmo? Não faltou nada para você. Pode não ter sobrado. Você pode não estar comendo filé mignon todo dia. Você pode não estar comendo picanha todo dia. Ou de repente pode, né? Ou de repente está comendo picanha e filé mignon todo dia. Não sei, né, irmão Raimundo? Eu não sei, cada um tem. Mas de repente você pode não estar comendo picanha todo dia. Mas eu tenho certeza que não tem te faltado. Eu sou muito simples para comer. Eu acho que tem algumas coisas que eu gosto, né? Já até falei com os irmãos aqui, né? E, irmãos, quando não dá para comprar um bife, sabe o que eu faço, irmão Marcinho? Sabe o que eu faço, irmã Elisângela? Vou até ensinar o que eu faço aqui quando às vezes eu não tenho dinheiro para comprar um bifão. Eu compro carne moída, cebolinha, põe na panela a carne moída, joga um pouquinho de... Como é que chama aquilo que eu ponho, amor? A Débora me ajuda a fazer. Não a farinha, né? Tem uma farinha que eu coloco. Como eu faço os hambúrguer, como que eu gosto de fazer? Que farinha é aquela que você me dá para me colocar? Farinha de rosca. Eu compro a carne moída mais barato, não é? Põe na panela, numa tigela. Farinha de rosca, cebolinha. Ainda corto um limão e faço assim, ó. Aí eu mexo. Aí eu faço aqueles hamburgão.
Encheu a boca de... Ó, encheu d'água a boca aí, não foi? Irmãos, posso reafirmar e dar a bênção apostólica? Pode não estar sobrando, mas está faltando também não está. Deus tem Massinho. Deus tem irmã Elisângela, Deus tem irmã Estela, Deus tem Nicole, Deus tem irmão Raimundo, Deus tem pastora Débora, Deus tem irmão que está em casa, provido para os seus filhos, amém? E faz assim com as suas mãos, e essa bênção está sobre a sua vida. Eu quero profetizar como pastor desta igreja, como pastor deste rebanho, para você que está em casa e para você que está aqui. Eu quero profetizar uma unção de multiplicação. Deus vai multiplicar o trabalho das tuas mãos. Tudo que te vier às mãos, Deus vai fazer prosperar. Você toma posse, você fecha a mão assim, toma posse? Fecha a mão e toma posse em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando aqui o culto da palavra. Amém? 5 gigantes que Davi derrubou. Até sábado, em nome de Jesus.